Então, pessoal, vamos começar aqui o nosso exercício. Vou fazer a correção desse exercício, tá? Você não precisa pagar o seu, porque o que você fez tá valendo, ficou legal. Uns ficaram parecidos, outros ficaram menos parecidos, mas vocês fizeram, é isso que importa. Então não precisa pagar. Eu vou criar aqui o meu primeiro, tá? Nós já criamos aqui o arquivo, exercício login.html. Então é bem simples, né? A estrutura básica do HTML, HTML/HTML. Aí aqui nós temos o cabeçalho, né? Que é a parte de cima, do head e o body. Pronto, é isso aqui. Isso aqui é o corpo, a estrutura mínima de uma página de HTML. Beleza? Aí no layout, vamos ver aqui o layout que vocês fizeram aqui, tudo. No exercício ele pediu o quê? Para fazer essa tela. Então nós vamos pensar o seguinte: esse cara aqui de fora, essa div mais externa, que está cinza, esse cara de fora, vamos chamar de div, tá? Div login. Então a gente vem aqui e chama aqui, ó, div, que é uma caixa, tá? Div. Pensa na div como uma caixa. Essa div vai ser minha caixa cinza, certo? Então se eu rodar isso aqui no browser, se eu abrir isso aqui no browser, eu não vou ter nada, está invisível, beleza? Deixa eu fechar aqui, olha lá, pronto. Mas eu vou dizer que essa div, vou dar um ID para ela, vou chamar ela de login. O div vai se chamar login. Então eu vou começar a configurar ela. Eu dei um ID para identificar ela. Agora eu vou vir aqui no meu CSS, vou colocar aqui, ó, style/style, perdão, aqui, ó, style/style, e aqui eu vou dizer o seguinte, ó, lá no meu HTML, quem tiver com um ID chamado login, esse hashtag procura por alguém com aquele ID, vai receber essas configurações. E aqui eu quero dizer que a cor dela, eu posso usar background ou background color. Color vai ser um cinza, tá? Então, por enquanto, eu não sei exatamente qual é o cinza, eu vou colocar aqui a cor cinza. Esse carinha, ele me dá até a paleta, né, de cores. Se nós clicamos nele... Tem que deixar o mouse em cima do grid. F12 em cima do grid. Aí. Obrigado. Aqui, ó, nós temos o que? A capacidade de misturar, ó. Tá vendo? Ó? De misturar o tom de cinza, ó. Tá? Então você pode fazer isso aqui. Uma outra fórmula é essa daqui, ó, RGBA. É uma outra fórmula que eu não ensinei para vocês ainda, mas está valendo. Você configurou ali e coloca. Tá? Mas por enquanto eu vou colocar aqui, ó, gray. Tá? Pronto, é um cinza, beleza? Se eu salvar isso aqui e visualizar, deixa eu abrir aqui no Finder, login. Vou mandar abrir aqui com o Chrome, tá? Pronto. Vai lá. Pronto. Tá vendo? O que eu tenho? Nada, né? Mas tá ali. Será que tá ali? Se eu vier aqui no meu Inspect Elemento, olha só o que eu tenho. Cliquei com o direito em elementos. A gente já viu isso aqui na última aula, né? Aí, elementos. Body, olha só. Eu tenho a div login. Ela tá lá. Ela tem a configuração do CSS que tá aqui, ó. Login, background, gray. Tá lá. Mas não apareceu nada. Por quê? Porque eu não tenho conteúdo. Se eu pôr uma letra aqui dentro, salvar, pôs uma letra A aqui dentro. E agora eu vou atualizar minha página. Apareceu alguma coisa. Então a div, quando ela recebe alguma coisa internamente, quando ela tem um recheio, um conteúdo, você consegue visualizar as configurações dela. Quando é uma div que não tem nada internamente dela, o browser não mostra. Tá? Eu tinha falado que ela é cinza, mas ela não estava exibindo. Não tinha um espaço ocupado ali dentro. Tá? Então, então a primeira coisa foi falar que ela é cinza, né? Que ela é cinza. Deixei uma letra aqui. Eu vou pôr, na verdade, não vou colocar assim. Eu vou colocar deixa eu colocar uma largura nela aqui, ó. Uma largura nela de 40%, certo? E uma margem nela automática. Lembra disso? Professor, como é que a gente coloca comentário no código sem que apareça? Começa a colocar comentário no código. Isso. Se você tiver entre o style/style, a pergunta foi: como que eu faço para pôr um comentário? Um comentário, pessoal, é um texto que você coloca no código e ele não afeta o resultado. É uma observação do próprio programador. Tipo assim, eu quero colocar uma informação aqui. Então, barra asterisco, asterisco barra, aqui dentro. E aqui eu coloco a informação que eu quiser. Tipo assim, pinta o fundo de cinza. Pus um comentário.
Tá? É uma observação que não afeta a programação. É uma anotação que você coloca ali dentro. Isso é comentário. Então, para você escrever esse comentário, tem que estar entre o barra asterisco e o asterisco barra. Ok? Beleza. Se você tiver dentro entre as tags, você não pode colocar barra, asterisco, asterisco, barra aqui dentro e colocar qualquer coisa aqui, porque ele vai aparecer na tela, tá vendo? Ó? Barra, asterisco, asterisco, barra. Ele apareceu na tela, olha lá. Tá? Ele não é processado no HTML. No HTML é diferente. É assim, ó. No HTML é assim, ó. Se você quiser colocar uma observação aqui, ó, é menor, exclamação, menos, menos. Menos, menos, maior. Aqui dentro você coloca o comentário. Aqui é uma div principal, por exemplo. Você colocou uma observação e essa observação não vai aparecer na tela. Tá? Deixa eu só pôr alguma letra aqui dentro, assim, qualquer coisa, só para mostrar. Beleza. O comentário fica no código e ele não aparece na tela. Tá? Aí você fala, puxa, mas é muito esquisito essa sequência de caracteres aqui, né? É verdade. Se você tivesse só escrito assim, ó, por exemplo, direto um texto aqui, ó. Aqui é uma div, por exemplo. Entendeu? O comando Ctrl/, ele já põe para você em comentário. Aí você não precisa fazer isso, mas você precisa entender isso. Tá? No Mac aqui é Command barra. Tá? Pensa no Windows aí. Então ele faz isso. Então nós colocamos aqui uma div. Só que nessa div nós temos várias coisas, né? Então nós temos aqui, eu vou imaginar esse login como sendo uma caixa, esse username uma outra caixa, esse outra caixa, 1, 2, 3, 4, 5 caixas. Então eu vou colocar 5 divs aqui dentro, ó. Div barra div. Tá vendo? Isso aqui é a primeira caixa. Outra caixa. Vou pôr 5 caixas aqui. Ele foi até mais para a direita. Tá? Se eu fizer isso aqui, eu criei 5 regiões onde eu vou colocar conteúdo. Então aqui em cima, no primeiro, na primeira caixinha, eu vou colocar o título. Então eu venho aqui e falo assim, ó, H1, né? Como chama? Login. Não é isso? Foi feito lá? Login. Acho que é isso, né? Log-in. Não sei por que fizeram assim, mas o design que fez. Então vamos lá. Beleza? Vamos respeitar aí. Depois a gente brinca com ele lá. Beleza? Agora se eu ver aqui no meu browser, olha só, login. Só a primeira caixa tem conteúdo. Tá ali. Né? Só que a gente quer ele no meio, né? A gente quer ele no meio. Não é isso? Então o que eu falo? Eu falo o seguinte, que quando tiver um H1 dentro da minha div login, toda vez que eu encontrar um H1, que é um título, por isso que ficou negrito, dentro da minha tela login, dentro da minha div login, eu quero que esse H1 centralize o conteúdo. Eu posso fazer assim, tá? Eu posso chegar e falar, eu quero que esse cara aqui fique com o seu conteúdo centralizado. Então eu posso falar assim, ó, dentro do meu login, toda vez que encontrar uma subtag chamada H1, procure pelos H1 lá dentro. E aí você faz o seguinte, coloca ele, text align center, ali. Então ele está centralizado. Entenderam isso? Ó, o H1 é um cara que é um filho do login. Quem que é o login? O login é essa div. Eu chamei ela de login. O H1 é uma tag, eu não dei um nome para ela H1. Então perceba que aquele que eu procuro pelo ID, eu coloco um hashtag. Hashtag tem que ser um cara que bate com o ID. Se eu colocar uma tag, o nome de uma tag, quer dizer que eu não preciso identificá-la por ID. Se eu fizesse assim, ó, por exemplo, ó, se eu fizesse assim, ó, div, se eu fizesse assim, ó, div, background color, só acompanha o raciocínio. Background color gold. Se eu falar isso, div, ele vai pegar essa div, essa div, essa div, essa div, essa div e essa div. Eu falei div. Encontrou tag div, pinta o fundo de amarelo. Eu falei isso. Se eu colocar alguma coisa aqui, ó, no conteúdo para ela aparecer, porque se deixar a div assim sem nada, ela não recebe a configuração. Aí, se eu fizer isso aqui, eu falei que todas as divs, aqui é uma div, aqui é uma div, aqui é outra div, aqui é outra div, todas elas vão ter o fundo amarelo. Todo mundo, eu falei. Porque eu não especifiquei. Eu falei assim, ó, div, todo mundo, certo? Agora, se eu quiser falar, não são todas elas, só uma entre elas eu quero que tenha essa configuração. Por exemplo, se eu quisesse que só essa primeira
tivesse um fundo vermelho, por exemplo, eu poderia falar assim, ó, ID, div, eu poderia chamar assim, topo, né? Deu um nome para ela de topo, por exemplo, que é a div do topo. Aí eu venho aqui e falo assim, ó, o topo, ó, amarelo, só o topo vai ser amarelo lá, o topo vai ser amarelo, então só esse cara vai ser amarelo, as outras não vão ser amarelas, tá? Então se eu voltar aqui, o que aconteceu? Eu menti? Eu não sei? Eu errei? O que aconteceu? Salvou. Eu não salvei, tá vendo a bolinha? Eu não pode estar bolinha, tem que estar X, ó. Ctrl S, isso. Aí. Tá vendo? Então só do topo ficou amarela, tá? Então só para vocês lembrarem desse conceito aqui, tá? Que é por ID. Então nesse caso aqui, ó, como eu falei aquela hora, div, então todas iriam ficar amarelas. Agora eu falei ao contrário, agora eu não falei isso, eu falei assim, ó. Eu falei assim, H1. Se eu fizer assim, ó, H1, todos os H1 vão ser alinhados ao centro. Já funcionaria? Já, porque eu só tenho um H1 aqui dentro e daria o mesmo resultado. Olha lá. Está alinhado no centro, porque esse cara aqui é um H1, né? Esse daqui, ó, ele é um H1 e eu falei, ó, que todos os H1 que tiver na minha tela vai ficar no centro. Beleza, tá? Mas é muito comum você ver isso aqui, ó. Como nós estamos configurando o login, que é essa carcaçona aqui, ó, tá vendo? Toda essa caixa é o meu login. É comum você ver essa limitação, ó, login. Lá dentro da minha caixa login, eu vou encontrar alguns H1s ali dentro. E esses H1s que estiverem lá dentro, eles vão ser alinhados ao centro. Porque pode ser que você tivesse outra caixa aqui fora do login. Por exemplo, eu tenho um H1 aqui fora, olha só. Um H1 aqui fora, ó. Esse está fora. Perceba que esse H1 que está aqui fora, perceba isso, ó. Esse H1 que está aqui fora, esse está fora, ele não recebeu configuração de centro. É um H1 que está fora. Ele não recebeu. Só que nós falamos o quê? Pega o raciocínio. Nós falamos que o H1 que está dentro do login, ele vai ser alinhado no centro. Agora, se eu falar assim, ó, H1, todo mundo, é todos os H1 que existiram na minha página inteirinha. Eu não fui específico. Tá? Então, só para a gente relembrar isso daí.